Muito bem. Então, vamos começar falando sobre como atender com o baralho, né? Nosso segundo dia. Na aula passada, eu já apresentei para vocês qual era o conteúdo programático desse seminário, né? Desse workshop. Seria falar sobre captação de clientes, como criar promoções, o pré e o pós-atendimento, como criar postagens, como organizar a agenda, os tipos de atendimento, como precificar a preparação energética, descarrego das cartas e do oraculista, o banho, as defumações e as crenças, liberação de crenças limitantes, certo? Então, nós vamos começar com o primeiro ponto, calcanhar de Aquiles, né? E nada mais é de como cobrar pela consulta, né? Como cobrar pela consulta? Primeira coisa, você estudou. Se você estudou, logo você deve sim cobrar. Mas aí a gente pensa, mas eu preciso ajudar as pessoas. E o médico? O médico ele ajuda as pessoas a se curarem. E você consegue um atendimento gratuito quando você vai, por exemplo, no hospital particular? Não. Por quê? Porque o médico ele tem um coração ruim? Não, é porque ele estudou e ele investiu. Então, nós devemos encarar o nosso trabalho como trabalho. Nós não devemos pensar isso, porque de onde que vem tudo isso? Vem daquelas ideias antigas de charlatanismo, daqueles pais de santo de poste, daquelas pessoas que faziam as leituras, as leituras das mãos e era sempre golpe. Se a gente tem essa concepção, então a gente não está encarando a leitura de cartas como uma profissão. Nós estamos encarando isso como charlatanismo, certo? Mas eu sou contra por questões religiosas, certo? Existem doutrinas, existem dogmas, existem tudo. Mas só que nesse caso, eu quero desvencilhar você da ideia religiosa. Aqui não é uma religião. Aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um trabalho profissional. Afinal, quem está jogando? É você ou o seu guia? A mão de quem que está sendo usada? É a sua ou a do guia? Ele está incorporado em você? Não, ele não está incorporado. É o seu trabalho. E se você não vê valor nisso, se você não vê valor dentro de você, logo você vai ter dificuldade de expressar isso. Eu, por exemplo, no começo, até hoje, às vezes, eu ainda tenho algumas questões, algumas crenças sobre dinheiro. Porque às vezes eu falo assim, nossa, mas essa pessoa faz consulta comigo sempre, todo mês ela tá aqui, eu acho que eu tenho que diminuir o valor. Não, não é porque a pessoa tá vindo o tempo todo com você que você precisa diminuir o seu valor. Você tem que cobrar aquilo que é justo. O meu valor, afinal, para você poder estudar, comigo você precisa me pagar, não é verdade? Para vocês estarem aqui, vocês precisaram pagar para estar aqui. Então, tudo existe uma relação de troca. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual o valor que você coloca naquilo que você faz? Qual é o valor que você coloca no seu trabalho? E isso é uma pergunta que ela vai muito além das cartas. É uma pergunta que vai falar sobre a sua vida. Qual é o valor que você se coloca como mulher, como pessoa, como mãe, como profissional? Qual é o valor que você coloca em você? E para a gente ter valor, a gente precisa vencer o quê? A insegurança e o medo. São os dois pontos que mais dificultam a gente a cobrar por uma consulta. É a nossa insegurança e o nosso medo. Porque você pode pensar, eu estou iniciando, então talvez eu não responda a pergunta do meu consulente. Mas na verdade eu vou ensinar para vocês como fazer, tá? Se você está iniciando, você vai trabalhar com o quê?
Se você está iniciando, você vai trabalhar com a média. Pegue o seu Instagram e visite páginas e páginas de pessoas que jogam cartas e vejam quanto elas cobram. Tem pessoas, por exemplo, que jogam tarô que cobram R$ 350 por uma consulta de meia hora. Eu tenho uma pessoa que é meu sonho atingir esse nível, que ela cobra R$ 700 por uma consulta de tarô por 20 minutos. 700. Se você atende duas pessoas, 40 minutos no seu dia, você fatura R$ 1.400. Agora, como que ela chegou a esse patamar? E por que que eu não cheguei? Por conta das minhas crenças, por conta daquilo que eu estou atraindo para minha vida. É fácil a gente mudar o nosso padrão de pensamento? Não, não é fácil. É um trabalho quase que diário para a gente agregar valor. Mas a gente precisa entender o que você oferece na sua consulta. Porque o seu consulente ele não quer saber se você vai jogar o baralho do seu Zé, se você vai jogar tarô, se você vai jogar o baralho de Mamãe Oxum. Ele quer respostas. Você pode muito bem estar com a câmera voltada para você e estar abrindo três baralhos diferentes. E ele nem vai saber. O importante é que você dê a resposta. Então, duas perguntas que a gente vai iniciar. Primeira, qual é o valor que você coloca naquilo que você faz? E a segunda, o que você oferece na sua consulta? Você tendo noção daquilo que você oferece na sua consulta, você ganha segurança, porque você sabe, olha, quando a pessoa vier procurar você, Jefferson, eu quero uma consulta, eu quero saber sobre isso, 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 isso. Eu não faço. Então, eu não faço e acabou. A pessoa vai embora. Agora, se for uma coisa que eu faço, eu falo, a minha consulta é assim. Você se adequa a ela? Sim. Então, ótimo, vamos agendar um horário. Certo? Então, é isso. Exemplo. A pessoa agenda comigo 20 minutos, que agora eu diminui para 15. E aí, acabam os 20 minutos, ela tá cheia de perguntas ainda. Por quê? Porque ela não quis pagar os 40 minutos. Aí ela fala, ah, a gente pode continuar? Não, não podemos. Nós agendamos 20 minutos. O meu trabalho com você é de 20 minutos. Se você quiser, você reagende um horário. Isso é o quê? Ruindade? Não, é alto valor. Você precisa mostrar o seu valor. Você não consegue agendar com o seu médico para que acabou a sua consulta, você fala, vamos ficar mais uns minutos, eu ainda tenho algumas dúvidas. Ele não vai. É que a gente pensa que os outros, eles têm condições, por quê? Porque eles sabem dizer não. Eles sabem impor limites. Vocês precisam aprender a impor limites. Porque se você não impõe limites, você diz sim, sim, sim. Quem está falando por você é a sua insegurança. E se você tem insegurança em pôr limites, ou até mesmo em dizer o seu preço, você não tem cliente. Se eu pergunto, por exemplo, o Alisson, eu falo pro Alisson, quanto que é a sua consulta? E ele fala 100. Aí eu não respondo mais, ele manda, ah, mas para você eu posso fazer por 70. Aí a pessoa, não, mas eu pensando melhor, eu faço por 60 para você. Gente, você está barganhando o seu trabalho. Você está barganhando o seu valor. Eu não consigo, por exemplo, ir para os Estados Unidos e falar para a Latam assim: é, acho que está muito caro a passagem, hein, querido. Vamos diminuir aí. Quanto você faz para mim aí passagem? Né? É igual eu chegar também na imigração dos Estados Unidos sem passaporte. Ah, eu esqueci meu passaporte. E aí, tem como liberar? Não vai liberar, gente. Não vai. Por quê? Porque é questão de regras. E se você não tem regras em relação ao seu trabalho, você não sabe o que você oferece. Você não pode, por exemplo, dentro de uma consulta, colocar como regras isso e você vai lá e quebra. Você está mostrando para o seu consulente que você está com medo, que você está se sentindo inseguro de não atender as expectativas dele. Então, o que você precisa fazer? Como que eu vou cobrar por essa consulta? Veja
aquilo que você oferece, qual o valor que você estipula sobre o seu trabalho, sobre o investimento que você fez sobre a sua vida, porque é investimento de tempo, investimento de dinheiro. Por exemplo, nesse momento eu estou aqui, eu estou gastando luz, eu estou gastando internet, eu estou gastando ventilador, então eu estou gastando um monte de coisa, estou gastando meu tempo. Então, eu preciso calcular isso. Então, qual é a média do valor que você precisa receber por mês para bancar a sua vida? Ah, Jefferson, eu quero ganhar R$ 5.000. No meu caso, eu era professor. E, infelizmente, o professor não recebe bem. Então, a média salarial de um professor aqui no Brasil é 2.000. R$ 2.000 no máximo, máximo, máximo ali, né? 2.500. Agora, imagina, eu vou, tiro cartas no meu primeiro mês e faturo 10.000. Você acha que eu vou querer dar aula para 40, 50 pessoas no meu ouvido gritando? Não. Por quê? E olha que no meu trabalho como professor, eu tinha segurança. Eu não tinha medo. Eu pegava as aulas que eu queria. E por que que eu não posso fazer isso no meu trabalho como cartomante? Atender somente os clientes que eu quero. Percebem a jogada? Vocês têm que deixar a sua energia e buscar. Então, definam quem vocês querem na sua vida, que tipo de cliente você quer atender. Vamos supor que a Gislaine ela queira atender somente casos amorosos. Então, ela vai lá no Instagram dela e ela vai direcionar o Instagram dela para especialista em amor. E todas as postagens que ela for fazer vão ser voltadas para o amor. Se você não quer criar um nicho, então você pega e você deixa mais aberto. Você traz postagens. Mas você pode. Por exemplo, eu sou a cartomante das mulheres, por exemplo. Eu só atendo mulher. Eu tive uma aluna que ela mora na Alemanha, que ela, por questões de racismo, ela só atende mulheres negras. E ela trabalha com baralho somente para essas mulheres, com direcionamento para essas mulheres. E ela tem esse nicho, e nesse nicho que ela está crescendo. E ela atende todos os dias. Então, é isso que eu estou perguntando. Qual é o valor que você oferece? No meu caso, o meu carro-chefe é o baralho do seu Zé. Eu tenho um outro perfil no Instagram para falar das minhas terapias. Mas no baralho do seu Zé, é baralho do seu Zé. Certo? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Não ofereça consultas gratuitas. As pessoas precisam saber que isso é o seu trabalho. Antes, as pessoas achavam que isso era um dom e logo não se deve cobrar, mas na verdade é o seu trabalho, dê valor a ele. O limite, ele está apenas na sua cabeça. Então, o que acontece? Quer matar a sua prosperidade? Pega o seu baralho e atenda gratuitamente. Se uma pessoa não pode pagar, o que que eu faço? Eu já expliquei isso no meu curso, mas eu não sei se eu explico em todos os cursos. Eu tenho dois baralhos. Eu tenho um baralho que fica aqui na minha mesa, tá aqui, na minha mesa de atendimento, e eu tenho esse outro baralho que tá aqui, ó, ao lado do seu Zé. Esse aqui eu uso para as minhas tiragens pessoais, para mim mesmo, e para, por exemplo, tirar para o Alisson, porque eu não vou cobrar do Alisson uma consulta de R$ 100. Meu marido não vou cobrar, certo? Então eu tenho esse baralho. Então aquele ali é para minha energia. E o outro é para o meu trabalho. O do meu trabalho eu não atendo gratuitamente, para não misturar as energias, certo? Se uma pessoa vem pedir, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, vou ler para vocês um exemplo de hoje. Hoje eu recebi uma mensagem da seguinte forma. Ele até parou de me seguir, porque você fala não, e é isso que acontece. Oi, Jefferson, bom dia.
Estou muito confiante que uma bênção vai chegar para eu entrar na próxima turma do curso de baralho do seu Zé. Mas no momento estou desempregado, mas estou na fé que deu certo. Jefferson, amigo, gostaria de saber se você pode me ajudar e te esclarecer uma tiragem do baralho do seu Zé. Eu fiz a seguinte pergunta para o baralho. Quais os sentimentos dele por mim? Então eu tirei 3 cartas, a 9, a 21 e 28. Você pode me dizer o que significa? Pergunta para vocês. Isso que ele mandou para mim hoje é uma consulta ou é uma dúvida? Quem me responde aí? Abre o áudio aí e me responda. Uma consulta? É uma consulta. Ele usou do artifício de ter o baralho para tirar 3 cartas e perguntou para mim o que significa. Se o cara tem sentimentos por ele. É uma consulta gratuita. E a minha resposta para ele, eu respondi: Olá, tudo bem? Então, nesse caso, para você conseguir interpretar as cartas, primeiro você precisa conhecer os métodos. Conhecendo os métodos, a interpretação virá de forma fluida. Aí ele, entendi. Só isso. E aí me bloqueou. Perceberam? É isso. Ele queria uma resposta gratuita. Então não se permitam, tá? Não se permitam porque as pessoas não vão dar valor para o seu trabalho se você não der para o seu trabalho. Pode parecer duro, mas infelizmente essa é a realidade do mundo, tá? A sua consulta, ela auxilia o seu consulente. A melhor tiragem é aquela que satisfaz o seu cliente. Essa é a melhor tiragem. O seu consulente ele precisa chegar e sair com esperanças. Então, o que que você precisa fazer? Primeiro, que tipo de consulta você quer estipular? Como eu disse, vamos supor que a Tassiana ela vai querer atender com o baralho do seu Zé e o tarô dos guardiões. Então, por exemplo, eu vou atender somente offline, não vou atender online. O que que é online? Chamada de vídeo. Então, se eu vou trabalhar offline, eu posso responder perguntas ou eu posso escolher métodos. Então, por exemplo, você vai lá no seu Instagram e você vende para o seu consulente um método. O templo de Afrodite, por exemplo, que é um método por o amor, para você descobrir os sentimentos, os pensamentos, né? O templo de Zeus, uma mandala astrológica. Então você vai vender por método. No meu caso, eu não vendo assim, eu vendo por tempo. Então, eu tenho a questão de 15 minutos, 40 minutos e 1 hora. Ou você também pode ter consulta por pergunta. Então, como você se sente mais à vontade para atender? E se você for trabalhar de forma offline, tem cartomantes, você primeiro recebe e depois trabalha, tá, gente? Nunca mande a resposta para o seu consulente sem receber antes. E o seu Pix nunca virá, tá? Então, faça o seguinte: defina que tipo de consulta você quer. Eu vou fazer online, ou eu vou fazer online ao vivo ou online offline? Quer dizer, eu vou fazer offline. Se é offline, quanto tempo que eu vou dar a resposta para o meu consulente? 24 horas? 48 horas? Eu tenho uma amiga que ela coloca, ela estipula como resposta até 72 horas. E ela tem clientes, e eles esperam. Então, delimite o seu tempo. Se você for, por exemplo, fazer questões voltadas a tempo, então aprenda a delimitar seu tempo. Acabou o tempo, encerra. Encerra a consulta, porque senão começa a ter problemas. Perguntas objetivas, sim ou não? Como o seu consulente tem o livre-arbítrio, você sempre deve explicar o porquê do sim ou do não. Tenha cautela e sempre entenda que 20% da resposta está nas atitudes do seu consulente. Se o seu consulente vem e pergunta, por exemplo, oi, vocês estão me vendo? Estão? Tá, porque deu um problema aqui para mim na câmera. Se um consulente vem e pergunta assim, devo mudar de emprego? É uma pergunta de sim ou não. Pergunta objetiva. O que você vai fazer? Você vai perguntar para o baralho.
E ali você vai ter uma resposta. Mas lembre-se, você vai dar uma resposta de sim ou não. Mas não é que nem uma mãe educando um filho, porque não, porque sim. Dê uma resposta para ele. Olha, não, mas por causa disso. Por quê? Quando você dá uma explicação, você coloca nele os 20% e tira os 100% de você. Tira os 100% das cartas. E você coloca no seu consulente que 20% dessa resposta está nas atitudes dele, certo? Daquilo que ele vai usar como resposta, para depois ele não vir falar que o seu baralho deu errado. Então, coloque sempre a responsabilidade no seu consulente. Próxima questão. Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Sim. Perfeito. Você está absorvendo a energia do seu consulente? Cuidado para não ter pena do seu consulente, que é diferente de compaixão. Você pode ter compaixão, mas unir-se ao seu consulente de uma forma de sentir pena dele, de querer ajudar a todo custo, não. Você vai, a partir da compaixão, ter maturidade para ensinar o seu consulente o melhor caminho a seguir. Mas você vai sempre deixar a responsabilidade para ele. Então, o que que você deve fazer? Fazer a preparação do ambiente, como eu expliquei na nossa aula passada, né? Você pode preparar e lembrar que o teu papel é direcionar o consulente apenas e não se envolver emocionalmente. Fazer as quebras energéticas para que você não carregue essa energia e tomar banho de ervas regularmente. Uma vez por semana é interessantíssimo, certo? Sim. Insegurança. Veja essa carta número 1. Não está dizendo assim, virtudes e sabedoria? Sim. Então, virtudes são todas a mesma coisa? Não são. Não são. Então, se você decora essa frase, essa carta apenas como virtudes ou sabedoria, você vai se sentir insegura fazendo a leitura. Então, você precisa fugir da referência e ir para o concreto. O que que é? Analisar aquelas três formas, como eu falei: a numerologia, o aspecto simbólico, o que a carta está trazendo como virtudes. Quais são as virtudes? Inúmeras. Resiliência, confiança, autoestima. Tudo isso são tipos de virtudes. Mas como que eu consigo, então, sair dessa palavra e ir para um outro lado? Você vai ter que ter cuidado com o seu emocional, porque o seu emocional que vai tapar os seus olhos na hora da análise. Compreende? Sabe aquela famosa, as crianças quando vão tomar injeção, que se elas ficam olhando para a injeção, elas se tremem toda, mas se ela vira o rosto, ela consegue tomar a injeção sem problema? Por quê? Porque é aquilo que ela está vendo. Quando você está segurando uma carta, você está focado com a sua visão. E aí você está esquecendo todos os seus outros sentidos. Porque a visão ela acaba assumindo 70% da sua leitura. Sendo que você tem o paladar, você tem o olfato, você tem o tato. Então você tem outros sentidos que você pode ativar. Então, por exemplo, um quartzo. Qual a textura de um quartzo? Qual é a temperatura de um quartzo? Ele tem cheiro? Então veja a sua leitura de mundo e traga para isso. Isso é uma forma de você trabalhar. E lembre-se que o oráculo ele tem função de direcionar. O futuro não existe. Logo, quando você faz uma consulta com o seu consulente, você vai mostrar para ele que ele vai fazer com as informações o que ele quiser. Aquilo que ele achar válido, ele leva. Aquilo que ele não achar válido, ele solta, certo? Então a insegurança, ela vem pela falta de leitura de mundo. Então se permita fugir da visão. Quando você foge da visão, você consegue expandir a sua leitura. E aí, a sua leitura não é fluida, por quê? Porque geralmente a gente tem dificuldade em unir as cartas. Você olha, por exemplo, magia e feitiço e vício tem posição e fala, meu Deus, e agora? Será que essa pessoa está demandada ou é a cabeça dela? Né? Às vezes, o oraculista,
ele tem que aumentar o vocabulário, ele tem que ter uma leitura de mundo. Às vezes o oraculista é tímido e logo tem dificuldade de se expressar. Ou também, se o seu consulente vai fazer uma pergunta sobre dinheiro e você vem e responde sobre trabalho. Se você for responder sobre trabalho, responda o que a pessoa perguntou. Qual é então a função do trabalho que interfere na vida financeira dessa pessoa? Ah, mas é porque é do trabalho, logo ele tem que ter dinheiro. Não, não é bem assim. Certo? Quem formula as perguntas não é o consulente, é o oraculista. Então veja, aqui nós temos o consulente, e o consulente pergunta: quero saber se meu marido vai me trair. Você vai falar para o seu consulente: olha, e se a gente fizer da seguinte forma? Vale a pena investir neste relacionamento? Porque aqui você está tirando a responsabilidade do baralho. E você está tirando também a responsabilidade e trazendo uma reflexão sobre aquele relacionamento. Isso é um direcionamento. Agora, se eu pergunto, se o meu consulente vem e me pergunta se o marido dela vai traí-la, isso pode me gerar insegurança. Isso pode me gerar medo. Porque eu estou mexendo com a vida de uma pessoa. Então eu modifico de uma forma que eu consiga trazer o lado positivo da situação. Então vale a pena investir nesse relacionamento? 3 cartinhas. Isso vai te dar mais confiança no seu trabalho. Isso vai tirar o seu medo de fazer o atendimento. Então, pense, a pergunta que o seu consulente fez, se ela te traz desconforto, se ela te traz insegurança, reformule. Busque sempre as virtudes das perguntas. Ah, devo mudar de trabalho? Tira 3 cartas. Vamos analisar os prós, os contras e deixa que a pessoa decida. Isso gera confiança em você, certo? Próxima. Você lê ou direciona o seu consulente? O direcionamento, ele vai trazer luz para o caminho da pessoa. E o objetivo das cartas é isso, é trazer um caminho de prosperidade para o consulente. Então, mostre sempre o caminho para a pessoa. Veja esse exemplo. Como eu posso ter mais prosperidade? Aí você vai tirar 3 cartas. Carta 11, carta 7, carta 32. Nesse caso, a pessoa precisa trabalhar o que nela? Ela não precisa trabalhar aqui, basicamente, a confiança, trabalhar o lado emocional dela, o lado interior dela. Então, o que é de positivo? A luz. A luz que essa pessoa traz. O que é de negativo? O emocional. E qual que é a solução? Trabalhar o interior. Pronto. Você viu que eu não respondi sobre trabalho, que no seu trabalho tem um problema. Não. Como que você vai ter prosperidade? Trabalhando o seu lado emocional. Aprenda a trabalhar com a energia do dinheiro. Nem tudo é aquilo que parece, certo? Como compreender as cartas? O que as cartas elas representam para você? Desperte os seus sentidos e evite a racionalização, pois a racionalização ela bloqueia a sua intuição. Não tenha preconceito em relação às cartas. Todas as 36 cartas são iguais. Quando eu digo lá no curso, as cartas elas são neutras. Vamos colocar um exemplo aqui da carta do dia. Você vai fazer um texto no seu Instagram falando da carta do dia, a carta dos embaraços e dificuldades. Você não vai colocar ali no texto, hoje é dia de você vencer os embaraços. Não, né? Você pode falar aqui no quê? Nas emoções, nos nós que essa pessoa traz, mas também você pode trazer um direcionamento para fazer uma reflexão. Quais são os embaraços que você ainda não venceu na sua vida? Quais dificuldades você enfrenta hoje? O que você precisa renovar na sua vida por conta do número 10? Será então que, por exemplo, uma renovação no meu dia a dia, porque se fala uma renovação, a pessoa pode falar assim, meu, o que eu preciso renovar? Será que não seria interessante eu te pegar esse dia para você renovar seu guarda-roupa, de você remover tudo que está sujo lá dentro e arrumar aquilo ali?
Será que não é um ótimo dia para você organizar a sua estante? É remover tudo aquilo que é de embaraço, tudo aquilo que está dificultando a sua vida, tudo aquilo que está parado. Então, a melhor forma de você trazer um conselho para o seu consulente, né, no seu Instagram, para atrair clientes, é desta forma. É você trazer aquilo que ela consegue entender no seu dia a dia. Às vezes, o embaraço aqui pode ser um embaraço emocional, profissional. Então, você fala, permita-se, pega a carta e sinta. Você acha que quais tipos de embaraço pode ser? Lembre-se que é uma leitura coletiva. Então, vai ser difícil você trazer detalhes, né? Mas você pode falar, use esse dia para renovar alguma coisa na sua vida, use esse dia para você pensar no seu passado e remover algum trauma, ou pensar em alguma coisa e perdoar, sabe? É você se permitir fluir. O que falta fluidez na sua vida? Tudo isso essa carta pode trazer, tá? Então, no conselho do dia, a gente não só coloca a questão negativa, mas a gente tenta trazer aquilo que é de positivo para o seu consulente. E lá no final você coloca lá, me segue, para agendamentos de consultas personalizadas. É assim que você vai criando um relacionamento com seus clientes. Banhos, ervas e velas. Para ativar a sua intuição, não é chakra frontal. Para você ativar a sua intuição, chakra cardíaco. Ó, vai com o dedinho aqui e bate no seu cardíaco. Bate 3 vezes, 7 vezes, ativa ele. Banhos que vocês podem tomar, se vocês estão achando que não estão muito conectados. Banho de hortelã, levante e anis estrelado. Esses 3 banhos são maravilhosos. Tá? Os 3 juntos, né? Um para controlar suas emoções, o levante para te dar aquela injeção de segurança e o anis estrelado para fazer a sua conexão com a espiritualidade. Se você acha que as suas emoções estão boas, troque a hortelã por sementes de girassol. Velas. Que cor de vela você pode utilizar? Branca, que serve para todo e qualquer oráculo. A lilás, que serve principalmente para tarô. A bicolor branca e vermelha para o baralho do seu Zé. A laranja para o baralho cigano. A vela branca ou vermelha e preta ou preta para o tarô dos orixás, dos guardiões. Então, sinta qual vela corresponde com o seu baralho. E é interessante você defumar a área que você vai fazer os atendimentos com alecrim, sálvia e manjericão. Alecrim é a erva coringa. Ela serve para limpar toda e qualquer energia. Sálvia, ela te conduz à espiritualidade e o manjericão é a erva da alegria. Certo? Dúvidas? Perguntas?